Leandro Demori. Olá, comunidade CL, bom dia. Hoje com César Calejon, estou aqui substituindo o meu queridíssimo amigo Leandro Demori. Bom dia para vocês, 7 horas em ponto nesse momento. O Desperta ICL está no ar, através da rede CL, através das redes TVT 44.1, região metropolitana de São Paulo, também na Rádio Brasil Atual FM 98.9, aqui em São Paulo também, a TV Quirimurê 10.3, canal aberto da Grande Salvador, e a Rádio Heliópolis 87.5. Gente, vamos começar aqui hoje com vocês. Quero oferecer alguns serviços que eu acho que é importante a gente trabalhar essas questões, principalmente porque são questões de saúde pública e que mexem com o bolso de vocês, tá? Então a gente vai começar aqui. Tem um comunicado importante da cidade de São Paulo, que é o seguinte: Capital inicia a aplicação de segunda dose da vacina bivalente contra a Covid-19. Vamos lembrar, gente, que a Covid ainda está aí, tá? Então, a despeito da gente ter superado aquele momento mais agudo, principalmente a partir de março de 2020, a gente ainda tem a doença. A doença é uma doença grave, séria, pode causar toda sorte de problemas, então a gente precisa estar muito atento com isso, tá? Então agora a capital de São Paulo está iniciando a aplicação da segunda dose da vacina bivalente contra a Covid-19, idosos maiores de 60 anos de idade e pessoas acima dos 12 anos imunocomprometidas que tenham recebido a mais recente dose do imunizante há mais de 6 meses devem inclusive se vacinar a partir de hoje, sexta-feira, dia 8 de dezembro, tá? Então, a notícia é basicamente essa, que a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, a SMS, inicia hoje, sexta-feira, a aplicação da segunda dose da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos maiores de 60 anos de idade e pessoas acima dos 12 imunocomprometidas, tá? Que tenham recebido a mais recente dose do imunizante há mais de 6 meses, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Atualmente, a capital de São Paulo possui um estoque de 150 mil doses da vacina e o público-alvo para essa nova fase da campanha de vacinação é de cerca de 1 milhão de pessoas. Então, fiquem atentos, se vocês estão nos assistindo nesse momento, se você está dentro desse perfil que eu acabei de ler, procure um posto de saúde, vamos buscar essa imunização bivalente, porque é absolutamente fundamental que as pessoas estejam imunizadas. Isso é uma questão literalmente de vida ou morte, tá? Então, vamos ficar atento com isso. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira em todas as unidades básicas de saúde, as UBSs, e assistências médicas ambulatoriais, tá? Integradas, das 7 da manhã às 19 horas e aos sábados, nas AMAs, nas UBSs integradas no mesmo horário. Para localizar a unidade de saúde mais próxima da residência, basta acessar o Busca Saúde, um portal, tá bom? Então, fiquem atentos com isso, vamos buscar a vacinação, porque isso é de suma importância, tá? Gente, aí tem uma outra questão aqui que eu quero começar trabalhando com vocês, que acordaram com calor, né? A comunidade científica vem alertando que a gente tem um processo de aquecimento global, que a gente tem um processo de mudança climática que é absolutamente preocupante. Isso há 50, 60 anos, tá? E agora a gente tem essa notícia do G1, com 23,1 graus, SP tem a madrugada mais quente do ano.
tá? Então, o último recorde de temperatura tinha sido registrado na madrugada do dia 17 de novembro, quando os termômetros chegaram a 22,5 graus de média na cidade. Então, a cidade de São Paulo teve essa última madrugada a mais quente do ano, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura da capital. Durante a madrugada, a cidade registrou temperatura média de 23,1 graus Celsius. Na estação meteorológica automática de Santo Amaro, aqui na Zona Sul, a temperatura ficou ainda mais alta, na casa dos 25 graus. Isso a gente está falando a madrugada, tá, gente? De 25 graus. Então, pode parecer uma pauta que não é assim tão importante, mas o que está em jogo aqui fundamentalmente é o futuro da humanidade, porque o planeta está aquecendo. Isso, existem uma série de projeções que dizem que se até o fim desse século o planeta aquece mais do que 2,5 graus, a gente vai ter um colapso do nosso ecossistema como a gente conhece. Isso resulta uma série de implicações que a gente já está vendo aí, como enchentes em alguns lugares, secas em outros lugares, eventos extremos de toda a ordem, o que a gente já está vendo de uma maneira muito enfática nesse momento. Ou seja, essa questão não é mais uma pauta para ser projetada, porque pode ser que algum dia a gente eventualmente tenha um problema considerando a mudança climática. E isso está acontecendo nesse momento, é um fato. Tá? No dia 8 de dezembro de 2023, 7h07 da manhã, essa já é uma realidade. Então já não é uma questão que a gente deve se preocupar por conta dos nossos filhos e netos para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Isso já é um processo que acontece agora e a gente sente isso literalmente na pele, considerando o calor que vem fazendo e considerando uma série de problemas correlatos a essa mudança de clima que a gente está vivenciando nesse momento. Previsão para os próximos dias. A propagação da frente fria pelo litoral paulista muda o tempo nos próximos dias, então o que tudo indica, a gente vai ter muita chuva, chuva generalizada e declínio das temperaturas, o que portanto deve pelo menos oferecer algum alívio, considerando o calorão que a gente vem enfrentando aí ao longo dos últimos dias e semanas, né? Na sexta-feira, hoje, então o dia começa com sol entre nuvens, mas a propagação da frente fria muda o tempo, provocando chuvas fortes, com intensidade, raio e rajadas de vento que podem superar os 40 km por hora no decorrer do dia. As máximas chegam a 28 graus e a gente tem mínimas ao redor de 19 graus. Então, vale a pena tomar algum cuidado também, porque a gente sabe, principalmente São Paulo, mas isso se aplica para as grandes capitais, venta muito, chove muito, cai muita árvore, a gente todo tipo de colapso da nossa infraestrutura civil, tomar algum cuidado com isso também. Aí vamos, gente, aqui pro site do ICL Notícias. Se vocês ainda não acompanham regularmente o site do ICL Notícias, vocês estão perdendo, porque muitas vezes a gente traz furos que a mídia corporativa e hegemônica, vamos colocar assim, só apresenta dias depois, tá? Então, iclnoticias.com.br. Desenvolvam o hábito de verificar o site do ICL Notícias todos os dias para que vocês estejam bem informados. Por exemplo, Planos Bresser, Verão e Collor. Veja as respostas para dúvidas que foram enviadas ao ICL. Eu não vou ler tudo, porque isso aqui é muita coisa, tem muitas dúvidas, mas eu quis trazer para você, considerando que a entidade afirma que aproximadamente 470 mil brasileiros podem receber compensações financeiras ainda esse ano. Essa notícia é de ontem, do dia 7 de dezembro. Então, vale a pena ficar de olho também, porque pode ser que pingue um trocadinho aí
na tua conta nessa época. É sempre bom, né? Tem presente de Natal, tem coisas que, contas no fim do ano que chegam, então vale a pena ficar de olho nisso. Então, leitores do ICL Notícias enviaram dúvidas sobre a adesão ao acordo que possivelmente pode devolver valores a poupadores que tiveram as economias confiscadas pelos planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. E aqui abaixo a gente traz essas dúvidas e respostas para que aproximadamente 470 mil brasileiros recebam compensações financeiras ainda no ano de 2023, tá? Eu não vou me estender muito nisso, mas vale a pena, acessem lá. A gente tem dúvidas aqui, por exemplo, como é feita a verificação de quem tem ou não tem direito a receber o dinheiro. Só pessoas que entraram com o processo podem aderir ao acordo, em que consiste esse acordo, é extrajudicial, em quanto tempo o valor é pago, a FEBRAPO é remunerada pelo serviço, se sim, qual é o percentual, enfim, um conjunto de dúvidas que foi reunido pelo time do ICL, que fez esse trabalho maravilhoso e responde essas dúvidas para vocês. Acessem iclnoticias.com.br. Ainda no ICL Notícias, tem uma notícia aqui que é o seguinte, gente. Pix automático, Banco Central anuncia lançamento em outubro de 2024. Então a ferramenta permitirá pagamentos recorrentes em que o usuário pode agendar para horários determinados e até mesadas. Isso vai facilitar muito também a vida, porque você pode deixar tudo automatizado, tá bom? Então tem do Elton Máximo da Agência Brasil e te dá conta de como é que vai ser direitinho esse processo. Novamente, não vou descer muito no detalhe disso. Eu quis só utilizar esses 15 minutinhos iniciais para dar o serviço para vocês de coisas que eu acho que são pertinentes, que impactam diretamente na vida de vocês, considerando a vida financeira, considerando uma mudança climática, considerando a questão da vacinação contra a Covid, que muita gente acabou relaxando um pouco, porque de fato aquele período mais agudo passou e a gente acabou relaxando um pouco nesse sentido, tá bom? Então fiquem atentos com tudo isso que eu acabei de colocar para vocês nesses 15 minutos iniciais aqui do Desperta. E aí vamos para a pauta mais noticiosa, vamos dizer assim, tá bom? Gente, quero começar com vocês com isso aqui, ó, que é algo perturbador, o que está acontecendo aí, que é... Essa é uma notícia do Correio Brasiliense do Fábio Grechi. O Fábio Grechi foi postado nessa madrugada, na madrugada do dia 8 dessa sexta-feira, 3h55 da manhã. A gente tem um projeto de lei que propõe combater o crime com crime. Proposta do deputado bolsonarista, apresentado na Assembleia Legislativa Fluminense, permitiria que o governador Cláudio Castro autorizasse a formação de milícias para caçar supostos criminosos. Vocês têm ideia o quanto perigoso e o quanto complicado é, sobretudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas dado a crise de segurança pública que a gente tem estabelecida em diversos estados da federação, isso é complicadíssimo, gente. Isso não é uma notícia trivial e não é uma notícia que, não, tudo bem, porque de alguma forma a população está revoltada. Eu vou ler um pouquinho da notícia para vocês e aí a gente avalia, tá? Então vocês lembram que ocorreu uma agressão muito violenta contra um senhor no Rio de Janeiro, em Copacabana, que ele sai bastante machucado e em seguida faz uma fala medonha. Ele faz em entrevista, ele diz que tem muita gente, ele faz uma fala quase que eugenista, a meu ver, pelo menos
complicadíssima, tá? Então, o deputado Anderson Moraes, do PL, apresentou na Assembleia Legislativa do Estado um projeto autorizando a criação, pela administração do governador Cláudio Castro, de milícias de moradores para agir na contenção da violência onde moram. Essa semana a gente já viu grupos de pessoas que saem vestidas de preto nas ruas, entoando gritos de guerra e buscando fazer justiça com as próprias mãos. Isso é tão complicado em tantos níveis que é difícil avaliar dado o tempo que eu tenho aqui com vocês. É complicado porque, primeiro, a gente mora numa república. Na República Federativa do Brasil, os cidadãos não têm a prerrogativa de tomar a justiça pelas próprias mãos. Porque isso coloca a própria pessoa que age como justiceiro em risco e coloca toda a nossa estrutura social em xeque. Porque você, em última análise, julga, executa uma sentença ao arrepio da lei. Então você escolhe, você vai para as ruas e pega o que seria um criminoso sem que esse criminoso tenha sido julgado, sem que ele tenha direito à ampla defesa, sem que ele tenha a condição de atuar dentro da legalidade que está preconizada na nossa república. Isso em si já é perturbador. Sem mencionar aí que esses grupos estão altamente inclinados a fazer justiça, entre aspas, muito entre aspas, com a pessoa errada. E a gente sabe que, via de regra, bala perdida, muito entre aspas também, sempre encontram, por exemplo, corpos pretos e pardos, na ampla maioria das vezes, tá? Então você imagina esse tipo de mentalidade justiceira aplicado de forma absolutamente indiscriminada nas principais capitais do país, quem é que seria o alvo dessa postura e o que aconteceria caso isso de fato seja autorizado? Caso essas milícias de moradores comecem a agir para contenção da violência onde moram. A proposta, prossegue o texto aqui do Correio Brasiliense. A proposta vem no momento em que grupos de justiceiros se formam via redes sociais em função da onda de roubos e furtos cometidos por jovens e adolescentes que assola Copacabana, na Zona Sul carioca. Então veja que assim, você tem criminalidade em diversas partes do Rio de Janeiro e do Brasil para todos os efeitos. Se você for para a Baixada Fluminense, você tem execuções sumárias, você tem todo tipo de crime sendo cometido e isso não causa esse nível de revolta dessas pessoas que estão se organizando para tentar fazer justiça com as próprias mãos nesse momento. Curioso, né? Isso é no mínimo curioso. E veja outro ponto que eu trago aqui para vocês, é o seguinte. Será que essas pessoas estão inclinadas a punir, a fazer justiça com as próprias mãos, considerando todos os crimes e considerando todo mundo que comete crime? Ou é só determinado tipo de crime praticado por determinado tipo de criminoso? Porque essas pessoas estão dispostas a fazer justiça com as próprias mãos, considerando, por exemplo, o crime que foi cometido pelas americanas? Será que esses justiceiros de Copacabana vão lá pegar o Teles, o Sicupira e o Jorge Paulo Lemann? Será que essas pessoas vão pegar, por exemplo, quem comete o crime de peculato? Ou, por exemplo, vende joias de maneira ilegal no mercado internacional? Ou não? Ou isso se aplica só quando o crime é praticado por um determinado perfil de criminoso no meio da rua? Vale a pena pensar isso, porque me parece que é o caso. Me parece que quando você tem grandes quantidades de cocaína sendo transportadas, por exemplo, em avião da FAB, os justiceiros de Copacabana
estão mais inclinados a ser condescendentes com esses processos, para dizer o mínimo, tá? Então, o ápice do descontrole na segurança pública no bairro foi o brutal espancamento do empresário Marcelo Rubim Benquimol no sábado passado, ao tentar evitar que uma mulher fosse assaltada. O projeto número 2736 foi publicado ontem na seção destinada à Alerj, no Diário Oficial do Estado. Propõe a instituição de, abre aspas, Programa Guardião da Segurança Pública no Estado do Rio, que permitiria, entre aspas, também a cidadãos praticantes de artes marciais. Veja, não sei se vocês entendem o quanto doentio e o quanto preocupante é isso. Abre aspas, cidadãos praticantes de artes marciais ou ex-agentes de segurança pública ou privada, fecha aspas, apoiar o policiamento, abre aspas de novo, em áreas com altos índices de roubos e furtos. Ou seja, o que essa criatura está propondo é que os próprios cidadãos assumam a questão da segurança pública em suas mãos e cita praticantes de artes marciais. Então quem é que vai determinar? Você é jiu-jiteiro? Você luta boxe? Ah, então vai lá, meu querido, você vai lá fazer a segurança da tua comunidade. Não, na medida em que eu entendo que essa pessoa está oferecendo risco, sim. Por quê? Porque eu não fui com a cara dele e eu acho que ele está oferecendo risco para essa senhora. Eu me sinto autorizado pelo projeto 2736, de autoria do senhor deputado Anderson Moraes, do PL, como não poderia ser diferente, a ir lá e adotar medidas do uso da força, da violência contra essa pessoa, tá? Então, assim, de acordo com o projeto, caberia aos órgãos de segurança pública capacitar os milicianos e fornecer, muito adequado o texto do Correio Brasiliense, inclusive, e fornecer equipamentos para a imobilização do criminoso e comunicação imediata às delegacias de polícia. Diz ainda que os justiceiros devem atuar conforme, abre aspas, ações pautadas pelo respeito aos direitos humanos. Claro, como a gente sabe muito bem que sempre acontece, pessoas amarradas com cabo de fio, amarradas a postes e todo tipo de parâmetro de fato de direito humano que a gente sabe que costuma ser muito bem preservado nessa ocasião. Não obstante o necessário uso proporcional da força. Aí o Correio ouviu alguns especialistas e explicam que a atuação dessas milícias não é nova e acontece de forma cíclica. A Jaqueline Muniz, que a gente já entrevistou aqui no ICL, inclusive está gravado com ela, eu e a Roberta Garcia, a Robs, fizemos uma entrevista com a Jaqueline Muniz, que está no Sinapse, quem quiser procurar aí a entrevista, que ela é uma craque dessa questão da segurança pública, tá? Ela é do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense e explica que os grupos de justiceiros reaparecem quando há o agravamento do temor coletivo e a fragilização da segurança pública. Abre aspas para ela. Os grupos de caça-bandidos são recorrentes quando certos cenários se constituem. E isso não é exclusivo do Rio de Janeiro. É um fenômeno conhecido no campo da segurança pública. Essas cruzadas moralistas e violentas vejam, moralistas e violento, tudo a ver com o próprio bolsonarismo, né? Então, é um fenômeno conhecido, essas cruzadas moralistas e violentas se consolidam e emergem toda vez que tem o agravamento do temor coletivo e da generalização do sentimento de insegurança. Emerge o cada um por si e o Estado por ninguém. Emergem as lógicas particularistas de proteção em contraponto à fragilidade do provimento de segurança pública, diz
a Jaqueline Muniz. Então, assim, para encerrar esse tema com vocês, eu quero dizer o seguinte, gente. A gente tem um problema seríssimo em segurança pública e o governo federal precisa agir e precisa agir de forma urgente. Eu venho insistindo nisso. Da mesma forma que o governo Lula I, em 2003, ficou conhecido e ganhou muita ressonância por conta da atuação na pauta social, com Fome Zero, com Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, com todo tipo de programa Bolsa Família que foi organizado dentro da seara social durante os primeiros governos Lula. Agora o governo federal precisa entender que existe uma crise na segurança pública e a gente precisa organizar, o governo federal precisa organizar uma grande ação que dê conta de trabalhar esse tema com a mesma força, por exemplo, que foi trabalhado o Fome Zero, que foi um programa que ganhou ressonância internacional e pautou ações da ONU, inclusive. Nenhuma temática hoje, a meu ver, é mais importante do que essa. Por quê? A macroeconomia é algo, assim, recorrente, considerando um governo que quer se eleger ou considerando alguém que está pleiteando um processo de reeleição. Por quê? Porque isso afeta diretamente o teu bolso. A macroeconomia significa se você vai conseguir trocar de carro ou se você vai conseguir comprar um carro pela primeira vez, se você vai viajar com a tua família, se você vai comer carne ou se você vai ter que comer ovo. Então, é óbvio que a pauta macroeconômica é absolutamente preponderante, considerando a força que um determinado governo tem em termos de popularidade junto à população. Agora, a questão da segurança pública ganhou tamanha repercussão e é algo tão sério hoje em dia que, a meu ver, se equiparou com a questão macroeconômica. Se o governo federal não trabalhar com muita seriedade e muita ênfase, lançando um grande conjunto de ações nessa área, seguramente a extrema-direita vai nadar de braçada ano que vem com isso, já nas municipais, nas eleições municipais, e vai repetir a dose em 2026 nas eleições majoritárias. Isso vai ser um baile para a extrema-direita, porque a extrema-direita se apropria dessa pauta, reduz o debate, não trata a segurança pública no nível sociológico, diz que bandido bom é bandido morto e que bandido já nasce bandido, e não é capaz de correlacionar minimamente caristia e banditismo. Ou seja, que existe uma correlação muito intrínseca entre pobreza e criminalidade. A esquerda, de muitas maneiras, considera que as pessoas são vítimas da sociedade. Não, não é isso. É muito mais complexo do que isso. Mas você tem que ser muito estúpido para negar a correlação evidente que existe entre pobreza e criminalidade. É óbvio que quanto mais carente em todos os sentidos for uma determinada comunidade, maior é o estímulo que incide sobre os membros dessa comunidade para que essas pessoas passem a atuar fora da lei, tá? Então fica aqui mais um alerta, eu venho ressaltando isso em todas as minhas falas, trabalhar a questão da segurança pública é absolutamente preponderante nesse momento, tá? Gente, aí eu quero entrar com vocês aqui, eu trago essa questão da Carta Capital, né? Foi publicada ontem, dizendo, Meta diz a Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes, não ter mais o vídeo com fake news publicado por Bolsonaro após o 8 de janeiro. Na última terça, o ministro fixou um prazo de 48 horas para a empresa entregar a gravação sob risco de multa diária de R$100 mil. Então veja que curioso, a Meta não tem mais o vídeo. Eles não têm mais o vídeo, né? Então assim, a maior empresa de tecnologia do mundo perdeu o vídeo. Que curioso. Eu me pergunto o que aconteceria se o Alexandre de Moraes começasse a aplicar a multa. Vocês não têm o vídeo. Então vocês paguem a multa que a justiça brasileira determinou. Quanto que é? 100 mil? R$500 mil por dia? Vocês vão pagando isso.
Veja o nível de disfarçatez e a força que essas big techs ganharam no país. Eles simplesmente respondem para o ministro da Corte Constitucional Brasileira, que é a última instância do nosso ordenamento jurídico, que o vídeo que o senhor está solicitando, eu não tenho, eu perdi. E aí eu não vou fornecer. Vai ficar por isso mesmo. Então você imagina se cada empresa que atua em território nacional simplesmente descumpre determinação judicial. E não tenho, não vou fornecer. Por quê? Porque não me interessa. Porque me interessa permitir um certo estado de coisas no qual eu possa ser capaz de gerar engajamento através do ódio, através da homofobia, através da misoginia. Então me interessa, de muitas maneiras, ter a minha oferta de serviço organizado ao redor desse tipo de coisa. E a gente lembra, a gente teve uma discussão do PL 2630 que propunha uma série de restrições considerando a forma como essas grandes empresas podem atuar. Ai, César, mas o Estado vai regulamentar isso? Não, quem é que vai regulamentar eles? A própria empresa vai regulamentar a sua atuação? Eu entendo que é complicado o Estado fazer isso, mas me parece menos deletério para a nossa vida social, a despeito de todas as críticas, de todos os debates e do quanto complexa essa questão é, do que deixar essas empresas se auto-regularem. Porque isso não vai acontecer. A única regulação que empresa do setor privado entende e de fato pauta é pelo lucro. Então, se eles puderem continuar seguindo nessa direção, permitindo falas de ódio, permitindo todo tipo de ataque, por exemplo, que a gente sabe que o bolsonarismo se vale para fazer política, eles vão continuar fazendo isso, tá? E eles vão dar a banana para o nosso ordenamento jurídico. Eu não tenho vídeo. Os senhores não têm o vídeo. Então, paguem a multa diária de R$100 mil. Você imagina, gente, se cada empresa, eu vou dar um exemplo aqui, você imagina se a indústria tabagista decide que não, eu não quero mais colocar aviso nos cigarros de que essa substância é tóxica, de que essa substância causa câncer. Eu não vou colocar. Por quê? Porque eu não quero. Não faz o menor sentido. É óbvio que vocês sabem que as minhas vendas caem, o meu faturamento fica reduzido, porque eu estou tendo que seguir uma regulamentação no sentido de atender a saúde do povo brasileiro e o que é determinado por lei dentro do nosso país. Se uma empresa, qualquer que seja a empresa, por mais forte que ela seja, simplesmente é capaz de passar por cima da última instância do nosso ordenamento jurídico, a gente não tem mais uma república. Entende o quanto grave é isso? A gente tem um amontoado de gente que segue a lei do mercado, que as empresas determinam o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode, como é que elas devem agir, considerando a veiculação dos seus próprios produtos e serviços. Isso é absolutamente inaceitável. É óbvio que a gente sabe que em alguma medida, no capitalismo, isso já funciona assim. Mas funciona assim através de lobby, através da construção de consenso, muitas vezes utilizando falácias. A gente sabe que esse é o caso. Mas quando uma empresa forte como a Meta, gigante, simplesmente diz que o vídeo, não, eu perdi. Bom, então, aí me parece que a coisa ganha uma outra dimensão e vamos ver como essa questão vai ser resolvida. Vamos ver qual que vai ser o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, vamos ver como é que se porta o STF, existe toda uma pressão sobre o STF também, a gente sabe o que aconteceu aí ao longo dos últimos 2 anos, principalmente o STF tendo que fazer uma força para que o governo federal comprasse vacina e esse tipo de coisa, tá bom? Gente, eu quero trazer agora aqui as 2 pautas principais agora que a gente tem aqui, o Datafolha, né?
Eu vou começar por aqui, ó. Não, essa aqui eu quero começar com vocês. Isso aqui está sendo noticiado pela mídia inteira hoje e vai ao encontro do que o Demori, de forma brilhante, faz com vocês todos os dias, que é desenvolver pensamento crítico para consumir notícia, que é para entender que não existe notícia isenta. Uma notícia, o Demori fala muito isso, a diferença entre fato e notícia, que um fato precisa ser noticiado e a partir do momento que ele você tem alguém que tem uma formação ideológica, ele vai ser veiculado por uma mídia que também tem as suas agendas peculiares, seja à esquerda ou à direita no espectro político ideológico, absolutamente todo mundo tem as suas agendas. Esse é o ponto central que Demori trabalha diariamente aqui com vocês. Ah, César, mas você também tem? Tem. Eu também tenho, o Demori também tem, o Maurício Arruda, nosso diretor, também tem, a Helga Simões também tem, o Edu Moreira também tem. O que cabe a vocês é entender qual é a agenda, por exemplo, que eu avanço. A minha agenda é emancipação popular e pensamento crítico. E como eu vejo, está alinhada com a agenda dessas pessoas que eu acabei de citar e com aquilo que faz o próprio ICL. Agora, todos nós também temos as nossas preferências políticas, as nossas inclinações ideológicas, ninguém foge disso, para deixar bastante claro. Via de regra, a pessoa ou o veículo que tenta se vender como neutro é porque ele quer avançar a perspectiva dele e a ideologia dele de uma forma mais eficaz. Então veja que curioso aqui. A gente tem Datafolha, Lula é aprovado por 38% e reprovado por 30% em cenário estável após 11 meses. É mentira isso que a Folha está dizendo e com base no que verificou a pesquisa do Datafolha? Não, não é mentira. Mas veja que curioso que essa notícia também poderia ter sido dada da seguinte maneira. 68% da população considera o governo Lula ótimo, bom ou regular. Cabe discutir semanticamente o que significa o termo regular? Em alguma medida sim, mas regular é aquele ali, média 6. Tá? Média 6 seria o suficiente para passar de ano, vamos colocar assim, sem grandes menções honrosas, vamos colocar assim, sem um resultado espetacular e brilhante, mas você está sendo aprovado. Então, do mesmo jeito que essa manchete está sendo dada, Lula é aprovado por 38% e reprovado por 30% em cenário estável após 11 meses, ela poderia ser dita, em cenário estável após 11 meses, 68% da população consideram o governo Lula bom, ótimo ou regular. Isso poderia ser traduzido de uma maneira ainda mais agressiva na direção que eu estou propondo, que 68% aprovam o governo Lula. Vocês entendem o que está em jogo aqui? E a importância de programas como o Desperta e o Trabalho que o Leandro Demori faz com vocês cotidianamente? É isso aí. Tá? A avaliação regular do presidente fica em 30% para 57%. Petista fez menos do que o esperado. O Igor Gelol, Folha de São Paulo. Na reta final do seu primeiro ano de mandato, o presidente Lula manteve sua avaliação estável. O petista fecha 2023 com 38% de aprovação dos brasileiros, enquanto 30% consideram seu trabalho regular e o mesmo número ruim ou péssimo. Tá? Aí no texto, já no que a gente chama de lead, que é essa parte introdutória da matéria, aí ele te dá a integralidade da questão. Mas aí a gente sabe que a maioria das pessoas lê quase que única e exclusivamente a manchete e a linha fina. O efeito psicológico ao qual eu estou me referindo aqui já foi dado, que parece que o governo Lula desidratou, que a gente tem um cenário quase que de aprovação e reprovação se equiparando nesse momento. Não é verdade. A gente tem 68%, prestem atenção, 68%, segundo o próprio Datafolha, consideram o governo ótimo, bom ou regular.
né? Enquanto 30% consideram ruim. Veja que a forma como você entrega a notícia, de muitas maneiras, muda o próprio fato. Daí é importante, muito entre aspas, isso que eu acabei de colocar, porque o fato é o fato. Agora, a forma como você noticia o fato muda a percepção das pessoas de uma maneira muito aguda, e isso muda tudo que se segue em termos do efeito que isso exerce sobre o nosso tecido social. Os dados são da 4ª rodada de pesquisa do Datafolha sobre a popularidade do presidente, que ouviu mais de 2.000 eleitores em 135 cidades do Brasil nessa última terça-feira, dia 5 de dezembro, segundo o Datafolha. A margem de erro média é 2 pontos para mais ou para menos. Veja a foto, tudo isso é muito bem pensado, tá? E esse exercício de semiótica que o Demori faz com vocês aqui é absolutamente fundamental. Então veja a foto que eles escolhem do Lula. Por quê? Isso tudo é pensado, essa foto não brotou do nada aí. Eles poderiam colocar uma foto do Lula vibrando, entendeu? Eles poderiam colocar uma foto do Lula sorrindo, do Lula num momento glorioso e tudo isso. Eles colocam o Lula como quem diz, olha, a coisa está apertando, então vamos tomar cuidado, porque o nível de aprovação e de reprovação está quase empatando, o que não é o caso. Essa manchete, ela é absolutamente complicada, exatamente por isso que eu acabei de salientar para vocês, tá? Os números se mostraram praticamente imutáveis ao longo das quatro aferições no mandato. Então veja que curioso. Aí, já ali no 3º parágrafo, ele te diz isso. Os números se mostraram praticamente imutáveis ao longo das 4 aferições nos mandatos. É verdade, para ser honesto com o Igor também, que ele diz isso no título, tá? Em cenário estável após 11 meses. Só que nesse contexto isso é complicadíssimo porque primeiro eles fazem a alusão de que a aprovação e reprovação estão quase empatando e que o cenário se manteve estável ao longo desses 11 meses. Ele não te diz o seguinte, não, que você tem quase 70% da população que considera bom, ótimo ou regular, você tem 30% que considera ruim e esse foi um cenário que se manteve estável. Entende a diferença? E o porquê que isso muda todo o contexto da notícia. Então, a única variação expressiva ocorreu entre junho e setembro, quando a reprovação subiu de 27% para 31%, ainda assim nada que caracterizasse um tombo. O perfil da aprovação presidencial é bem homogêneo, com as nuances seguindo as linhas básicas da campanha eleitoral. É mais bem avaliado entre nordestinos, 48%, num grupo que representa 26% da amostra, e entre quem tem menos escolaridade, 50%, nesses 28% das pessoas que foram interpeladas. Veja, é óbvio, porque essa camada da população, a camada que recebeu um nível de cuidado muito mais amplo dos governos petistas, tá? E aí é óbvio que a direita vai utilizar isso para falar, não, mas vota no Lula quem é burro, vota no Lula. Aí tem toda uma questão de xenofobia, de racismo aberto, segundo o qual essas pessoas se articulam para tentar justificar o voto no Lula. Não, não é o caso. É o caso que se você não tem água para tomar e você tem um governo que pela primeira vez olha para essa questão e constrói uma cisterna, é óbvio que isso vai te causar um impacto e que você vai optar por um governo que seja legitimamente popular do que por um governo que pensa numa classe média alta e daí para cima, né? E protege as pessoas que já são absolutamente favorecidas por um modelo de sociabilidade que estimula os seus respectivos desenvolvimentos. Então aqui a gente tem 38% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, tem esse gráfico aí, enquanto 30% consideram ruim ou péssimo em ritmo de estabilidade. Você vê que eles não fazem esse raciocínio que eu acabei de salientar para vocês. Eles não dizem, a despeito disso está evidente no gráfico aí, eles não dizem, ao todo 68% consideram o governo ótimo, bom ou regular.
esse raciocínio estruturado dessa maneira clara que eu estou propondo para vocês, simplesmente não aparece. E, em tese, seria o raciocínio mais óbvio. Claro, dependendo o que você quer comunicar com essa pesquisa do Datafolha, tá? Então aí tem todos, eu não vou ter tempo para trabalhar isso de uma forma muito mais detalhada, mas isso é aquilo que eu queria demonstrar para vocês nesse sentido, tá? E aí a gente tem uma outra notícia ainda do Datafolha e do Igor Gielol também, que é mais agressivo nessa direção ainda. 40% dizem nunca confiar nas falas de Lula, 24% afirmam sempre confiar. Desconfiança é semelhante a que Bolsonaro registrava ao final de seu primeiro ano no poder. Então vocês entendem o quanto existe uma intenção muito clara de equilibrar as coisas, como se assim, são dois lados de uma mesma moeda, mas um à esquerda, outro à direita, ambos são tão deletérios quanto para o nosso país. Se vocês pegarem todos os principais indexadores sociais, no que diz respeito a PIB, no que diz respeito a Gini, no que diz respeito à atuação do Brasil junto à sociedade internacional, taxa de conversão do dólar estadunidense, preço da gasolina, eu poderia dar um sem número de indexadores para vocês. Demonstram que a realidade factual não é essa. Não é verdade que o governo Lula é tão deletério quanto o governo Bolsonaro, mas nem de longe, tá? Principalmente porque o bolsonarismo é uma filosofia sociopolítica que age com base no uso do ódio, da discriminação, do racismo, da misoginia, do machismo para fazer política. O governo Lula, a despeito de todas as críticas que devem ser feitas, não é só que podem, devem ser feitas, e a gente faz, aqui no ICL a gente faz com muita frequência. A gente vê o Edu Moreira criticando, por exemplo, a taxação dos super ricos, o quanto isso, de muitas maneiras, não atende aquilo que a gente espera de um governo progressista, a despeito de eu achar que é o que está sendo feito nesse momento, já é um avanço considerando o que estava estabelecido, mas o governo Lula não se compara com a gestão do que foi o desgoverno bolsonarista. E aí existe, a meu ver, essa é a leitura que eu faço, pelo menos, existe sim a intenção clara de tentar, de alguma forma, dizer que, olha, as coisas estão mais ou menos aqui e ali, porque a partir desse ponto começa-se a construir aquilo que é uma alternativa ao centro, que o Brasil tá, vocês vão ver muito esse discurso, tá? Em campanha do Podemos, em campanha do União Brasil. Fiquem atentos porque vocês vão ver muito esse tipo de coisa. O Brasil está cansado dessa polarização. Eu não quero ir à direita nem à esquerda, eu quero ir para a frente. E esse tipo de coisa, no sentido de construir uma candidatura que seja viável para 2026, já para as municipais agora, considerando a disputa pelas prefeituras, e que esteja mais alinhada com os interesses das nossas mídias hegemônicas, que esteja alinhado com, sobretudo, o setor financeiro e coisa que o valha, tá? A gente sabe muito bem como é que esses mecanismos funcionam e a gente vai ver esses veículos, os grandes jornalões, as emissoras de televisão avançando essa perspectiva nesse sentido. Gente, vamos falar um pouquinho dele. Sérgio Moro. Moro diz em depoimento que pré-candidatura à presidência não lhe deu vantagem e só trouxe desgaste político. Perdão pela risada, mas assim, o Sérgio Moro, francamente, a gente deu aqui no N2 ontem ele falando com mim, né, com mim. É inacreditável que o Sérgio Moro tenha sequer carta de motorista. É inacreditável que ele tenha a mínima condição de guiar um carro. Porque assim, quiçá
ser um jurista, formulador de doutrina, um operador do direito é inacreditável. O quanto limítrofe o Sérgio Moro é, não só porque ele comete erros reiterados de português, não só porque ele assassina a língua a portuguesa de uma maneira recorrente, mas a incapacidade dele de ler o que acontece politicamente é algo estarrecedor. Moro é alvo, diz o texto do Fábio Santos e da Júlia do Alibe, publicado ontem, 4h18 da tarde, 16h18. Moro é alvo de 2 ações de investigação judicial eleitoral que apontam abuso de poder econômico, Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Diz o texto, o senador Sérgio Moro, União Brasil, falou em depoimento ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que não obteve vantagem eleitoral e nega a acusação de desequilíbrio eleitoral causado por irregular pré-campanha ao cargo de presidente da República. Além disso, o senador defendeu em entrevista após depoimento que todos os gastos da campanha são legais e foram declarados à Justiça Eleitoral. Moro é alvo de 2 ações que apontam abuso de poder econômico, Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Os processos que são analisados em conjunto também pedem a cassação do mandato do parlamentar. A gente sabe, gente, que o Sérgio Moro já é dado como ex-senador, né? A gente sabe que existe sim um jogo político. Ah, César, mas não existe um jogo político por trás? Sim, seria muito infantil da minha parte conduzir um programa como o Desperta ICL, que tem como objetivo fundamental fomentar pensamento crítico e dizer para vocês que nesse caso não existe nenhuma dimensão política considerando a cassação do Sérgio Moro. É óbvio que existe uma dimensão política. Existe dimensão política em absolutamente tudo, gente. Já vamos partir desse pressuposto. Agora, o Sérgio Moro agiu ao arrepio da lei de forma absolutamente reiterada durante a carreira dele inteira. Não foi só durante a Lava Jato. Ele passou por cima de muita gente, ele mandou muita gente para a cadeia de forma arbitrária, ele arruinou a vida de muita gente a título de defender o seu próprio projeto pessoal de poder. Tanto é fato que ele assume, por exemplo, o Ministério da Justiça de um governo que ele ajudou descaradamente a eleger, tá bom? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Aqui ele bancando a vítima só me trouxe desgaste, eu estou sendo perseguido, etc. e tal. Ao que tudo indica, Sérgio Moro será cassado e, como eu entendo, essa é a minha opinião pessoal, ele deve responder juridicamente por todos os desmandos que ele cometeu durante a Lava Jato. Parece que a situação do senhor Sérgio Moro deve se complicar, tá bom? Tenho aqui 7 minutinhos finais com vocês que eu quero só ressaltar de forma breve, gente. Um tema que é muito caro pro ICL, aliás, diga-se de passagem, a Elo Vilela, a minha queridíssima Heloísa Vilela, fez uma série de reportagens que é a série mais completa de toda a mídia nacional. Ninguém produziu uma reportagem mais capaz, mais integral, mais completa e mais humana do que a Heloísa Vilela pelo ICL Notícias. Então, se vocês querem entender, porque às vezes a gente fica muito falando do tamanho da mina, de qual que é o comprometimento, do que vai acontecer, e a gente não tem a real noção do que acontece com as pessoas que estão ali no chão, o como isso afeta a vida das pessoas. A Elo Vilela foi lá. Ela conversou com as pessoas, ela entrou na casa das pessoas, ela mostra as rachaduras, o tamanho do estrago. É absolutamente triste o que você vê ali e que foi causado pela Braskem, tá? Na extração de sal gema ali. Então,
CPI da Braskem, essa é do Correio Brasiliense, Andrea Malcher. CPI da Braskem, líderes indicam membros e comissão será instalada na próxima semana. 7 dos 11 membros titulares já foram apontados, mas trabalhos devem ficar para 2024. Então, após o agravamento da situação de afundamento do solo em Maceió, causado pela exploração de salgema na região pela Braskem, a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a questão ganhou o ritmo e as lideranças partidárias começaram a indicar seus representantes. César, não existe uma questão política por trás disso? Lembrem-se sempre, gente, existem questões políticas por trás de absolutamente tudo. É óbvio que existe uma questão de embate entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira, é óbvio que existe um contexto político local que determina isso. Agora, um crime como esse não pode passar incólume e uma CPI, a gente muito bem sabe, tem uma dimensão política fortíssima, porque isso coloca em pauta todos os dias esse crime ambiental, que é o maior crime ambiental em área urbana do mundo, que foi cometido pela Braskem. Se vocês quiserem entender melhor essa questão, pesquisem a série de reportagens que a nossa Heloísa Vilela produziu, tá bom? Então, até o momento, segundo fontes disseram ao Correio Brasiliense, foram indicados 7 senadores, incluindo o próprio autor da CPI, o Renan Calheiros, do MDB, dos 11 titulares necessários para a instalação da CPI. Aí tem Efraim Filho, Cid Gomes, Omar Aziz, Jorge Cajuru, Eduardo Gomes e o Wellington Fagundes. Entre os suplentes estão Magno Malta, Fernando Farias, Cleitinho, Leila Barros e Jaime Campos. Então a gente já tem aí, ao que tudo indica, a CPI está caminhando, deve de fato se consolidar e a gente já teria até os principais nomes que estarão envolvidos nessa questão. Para terminar, gente, eu quero trabalhar com vocês aqui a questão do Lewandowski, da CNN, dizendo que, abre aspas, ninguém falou comigo e nem eu com ninguém. Segundo deu o Lauro Jardim, hoje cedo, na coluna dele no Globo, é verdade que ele oferece uma certa resistência, porque ele acredita que as principais posições a serem alocadas já teriam sido determinadas, que ele estaria satisfeito na iniciativa privada. Enfim, o Lewandowski conversou com interlocutores ali que, segundo o Lauro Jardim, ele não teria interesse na posição, mas não foi formalizado um convite de fato, a despeito dele já ter sido sondado, sim. Isso que ninguém falou com ele, ao que tudo indica, não é fato. Ele já teria sido sondado, as coisas já estariam sendo conversadas. Vamos ver o que acontece, sobretudo por conta daquilo que eu conversei com vocês aqui hoje, é algo bastante preocupante. Uma questão que está em pauta, a sociedade exige uma resposta, principalmente no que diz respeito à prática da segurança pública, e se o governo federal não tomar muito cuidado com isso, o próprio projeto de reeleição vai estar comprometido e já a partir das eleições municipais em 2024, a extrema-direita vai nadar de braçada. Alguns nomes aí, são Capelli, Simone Tebet, Lewandowski, alguns nomes estariam sendo sondados, mas o Lewandowski, ao que tudo indica, seria o principal nome, seria o nome que teria mais força por conta da experiência, segundo consultado por pessoas que tiveram interlocução com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele diz o texto aqui da CNN que ele deixou no ar, mas a gente sabe que essa possibilidade de fato existe. Vamos ver o que acontece. Outra questão absolutamente importante para encerrar o programa com vocês, gente, é pesquisa entre senadores aponta Dino com 21 votos e nas mãos do Centrão. Levantamento do UOL entre senadores indica que o ministro Flávio Dino tem 21 votos favoráveis à sua indicação ao STF. O apoio vem principalmente de partidos de esquerda, mas ele ainda precisa convencer parlamentares do Centrão para ser aprovado, tá?
O atual ministro da Justiça tem feito essa peregrinação pelos corredores do Senado antes da sabatina, que está marcada para o dia 13 agora, daqui a 5 dias. Ele corre atrás de ao menos mais 20 votos, ele precisa de 41 votos para ser aprovado na sabatina. Então, de novo, tudo passa pelo Centrão. Tá bom? Vamos ficar de olho nisso também, porque isso também é absolutamente preponderante para o que a gente tem em seguida. Gente, é isso. Com isso, eu encerro o programa de hoje. Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem agora com o ICL Notícias primeira edição e com todo o time de craques que a gente tem aí no N1, tá bom? Beijo grande, fiquem bem. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet e das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Olá, sou Caí Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas. E dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá. Olá pessoal, meu nome é Dênia, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem, o processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então, acessem aqui e participem do curso.